Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da websérie As Flores em Meu Ser. Hoje nós vamos conhecer o Nitatum. O que será que essa flor faz? Quem será a essência que estará aqui comigo contando a sua história? Então não esquece de deixar o seu like e ficar com a gente que nós já vamos começar. Vamos lá. Olá, bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada da websérie As Flores em Meu Ser. Se você está chegando aqui agora, saiba que essa é uma websérie contínua. Começamos em 2022 e estamos adentrando 2023 e você é bem-vindo, bem-vinda a acompanhar nossa playlist, deixar os seus comentários, suas percepções, seu relato, seu feedback e estar presente no momento que você quiser com a sua dúvida e com a sua participação, porque é muito importante para a essência desse projeto, que traz um convite a mim, aos convidados que vierem e a você partilharmos sobre o transcender, a ação e os florais de Saint-Germain, as flores, a terapia floral em todos os campos da nossa vida. Então, você é meu convidado ou convidada para estar presente, para fazer parte desse projeto que é uma websérie de cooperação, em que eu e você seremos juntos um convite a crescermos e a partilharmos sobre a flor com grande colaboração, sustentação e partilha de todas as pessoas que estiverem presentes nesses vídeos. Então, bem-vindo, bem-vinda. Bom, falar da essência humana de hoje é uma essência humana muito querida, muito amada, muito verdadeira, muito apaixonada. É uma mãezona, é à frente do seu tempo. Ela, mediante a um meio ambiente em que tinha 3 filhas pequenas, o marido, meio a tudo isso ela foi estudar. E ela conta que desde pequenininha ela estudava de pé, e quando ela cresceu e teve as suas filhas, ela estudava nas madrugadas, ao meio das cozinhas e das comidas que ela fazia para elas. Eu diria para vocês que é um exemplo de superação, é um exemplo de resiliência, é um exemplo de uma mulher que sempre lutou pelo que ela quis, focada, centrada e fazendo o que e aquilo ao qual ela era apaixonada. Então essa é para mim, essa linda flor que eu tenho a honra de ter em outros trabalhos na equipe e que vem aqui contar a sua história com o Unitatum. Então vamos convidar para se apresentar para nós. Quem é você, Ivete? Bem-vinda. Olá, nós vamos falar da essência das flores e todos nós, né? Temos uma essência e
não damos conta da delicadeza e da potência dessa delicadeza. Então, eu sou a Ivete, eu tenho 65 anos, sou essa senhora que ama aprender, sou fisioterapeuta, psicanalista, sou mãe, e tudo isso vai sendo componentes para que desperte em mim toda a essência e a potência que nós humanos temos. E a potência, muitas vezes, ela tem que ser modulada. E isso faz parte desse processo, e quanto mais tempo a gente tem de vida, mais possibilidades nós temos de estarmos juntos, partilhando, assim como as flores, a sua beleza, seus espinhos, algumas raízes, as sensações da chuva, das mudanças climáticas e das mudanças das nossas vidas. Eu estou falando e eu lembrei de um professor meu, numa apresentação, que eu tinha sido a pessoa que tinha falado menos Aqui hoje eu estou falando vários Estou buscando palavras para apresentar a sutileza e a potência ao mesmo tempo. Que o floral usa essa via, né, de sutileza, de estar lidando numa estrutura que é biofóton, que está sendo estudada, mas em cima das potências que nós desenvolvemos e às vezes as usamos com intensidades gigantescas, nem sempre num caminho que favoreça a nossa continuidade ou a nossa saúde. E o floral vem mostrar que há dois caminhos normalmente, né? Então, como terapeuta floral, eu me apresento dentro de processos e de caminhos, assim como foi a minha vida, né? As decisões, nem todos os sonhos foram realizados, alguns novos apareceram, e essa é a vida que eu tanto me faz feliz, mesmo olhando para grandes tragédias que a humanidade vive e prestando atenção nessas tragédias. Faz parte da gente olhar para elas, para a gente pensar como melhorar a nossa vida e a vida de quem está do nosso lado. Então, essa é a pessoa, Ivete, a pessoa que caminha, que tem suas dores, suas alegrias, mas quando está com o outro, assim como eu estou com você, se alegra imensamente pela vida. E eu, aos 16 anos, eu conheci a homeopatia. E percebi que meu corpo responde muito mais à sutileza do que às grandes potências dos medicamentos. Uso medicamentos quando prescrito por médico, converso com ele, caso eu necessite. Nós chegamos a um acordo, mas no meu dia a dia, na manutenção da minha saúde, eu vou para a sutileza, que eu vejo na homeopatia, vejo na antroposofia, vejo nos florais, né? Nos florais de Bach e nos florais Saint-Germain, que eu tive a oportunidade de poder aprender, conhecer, estudar no percurso da minha vida, no momento que eu estava voltando para a cidade onde eu morava, eu tive um outro momento que eu saí, e quando eu voltei, recomecei. Recomeçar é algo bastante interessante na minha vida. A profissão de fisioterapeuta eu recomecei várias vezes, enfrentando os medos, né? Então, o floral,
a homeopatia, a antroposofia também olha para esses medos, muito mais do que, às vezes, para a agitação que a gente promove no momento de decisões. E quando eu voltei, estava recomeçando a minha profissão, eu tenho uma amiga, muitos anos, que fazia parte de um trabalho voluntário, e esse grupo voluntário trabalhava com os florais. Eu fui convidada para fazer parte de um grupo de 12, que eram alguns experimentos, que a gente usava os florais sem saber quais eram, e isso trouxe um encantamento gigantesco para mim, porque eu gosto muito de começar pelo empírico. Ciência é a primeira etapa, eu gosto muito também de falar isso. A ciência, a primeira etapa da ciência é o empirismo, porque você não sabe com o que você está lidando, não sabe como ele funciona, e assim toda a ciência inicia pelo empírico. E esse experimento foi um experimento onde a gente não sabia quais os florais estavam tomando. Então, eu me tornei terapeuta floral com a mesma paixão que eu tenho pela vida e pelas coisas que eu me dedico e que eu passo a estudar, por poder olhar e vivenciar o que aquela essência estava provocando no meu corpo, tamanha sutileza que ela tem. E como o meu corpo consegue fazer essa leitura por mais jovem, já está aprendendo a se observar, eu fiquei muito encantada com o grupo, com a diversidade das pessoas que fizeram parte desse processo, e isso foi uma experiência maravilhosa, né? O processo do trabalho de um ano, com resultados concretos, um aprendizado muito grande, e os caminhos que a gente vai fazendo na vida, que tem toda a diversidade que o corpo humano tem, né? Há tempos mais duros, mais difíceis, o corpo também tem, né? Há estruturas mais densas. Então, essa conversa desse grande mundo que é o nosso corpo, que a gente pouco conhece, e que eu acredito que as crianças e adolescentes deveriam conhecer muito mais as funções, os tecidos, os movimentos das articulações, a pele, as células, tudo isso que pode encantar, e que eu tive a felicidade no meu aprendizado escolar de poder ver isso no microscópio tão jovem, né, com 8, 9 anos, para poder segurar sapos, lidar com cenouras. Então, esse meu encantamento é, sim, a possibilidade que a vida me deu de eu ter contato com a vida e me apaixonar. Então, como disse a Camila, eu sou uma apaixonada pelo aprender e pelas possibilidades que cada ser humano tem de poder buscar a si mesmo, né? E a florzinha que eu venho falar para vocês é sobre o Unitato. O Unitato, ela... Espera só um pouquinho, pausa. Não vamos dar spoiler do Unitatum agora. Deixa eu falar antes o que ela é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta antes da gente ir para a Flor e aí você contar a sua experiência. Nessa sua caminhada profissional, que envolveu a maternidade, porque as meninas estavam juntas na formação, e que veio a físio, depois veio as integrativas. A Ivete não falou, mas ela também é analista, e tem toda uma experiência em relação às fáscias, ao corpo, à linguagem do corpo. Como é que você fez para conciliar? E se você puder falar e deixar um recado para as mulheres e homens que estiverem assistindo esse vídeo e que tiverem como você, mãe, querendo começar e seguir um sonho, o que você pode deixar para as pessoas que estiverem assistindo? Ele é um sonho, ele é o seu sonho. Você vai poder contar com a ajuda de pessoas ou não. Então, qual é o que está ao seu lado? Observe bem o que está ao seu lado. Observe como você está e observe os seus filhos, o seu bebê, o seu adolescente, quem são e o que eles precisam
o mínimo que eles precisam. Qual a característica de personalidade de cada um? Você conhece isso? Você conhece qual a característica das personalidades que estão ao seu lado? Você conhece? Porque você não tem como lidar com... Você não vai ter muito tempo de lidar com tantas vulnerabilidades suas. Então, você tem que se conhecer um pouco. E, infelizmente, isso está sendo cada vez mais difícil. É conhecer a si, a sua potência, reconhecer a sua capacidade de organização ou não, as pessoas que você vai poder contar ou não. Então, ou seja, a realidade, né? Quando estiver falando de unidade, eu vou falar sobre isso, né? O princípio de realidade tem que estar muito estável, né? O princípio de realidade, ele dá uma estabilidade da nossa necessidade de pertencer. Então, quando for falar de unitatum, por causa de pertencer, você tem que saber onde você pertence e estar mais estável. Vai acontecer muitas dificuldades, não é nada fácil, é bastante complexo, mas é possível, né? Se eu conto a minha história, todo mundo fala, como você conseguiu? Eu falo, não sei. Né? Eu usei todos os recursos possíveis e encontrei pessoas, principalmente docentes, grandes professores, que nutriam esse amor que eu tinha pelo conhecimento. E aí eu podia nutrir as minhas filhas e o espaço do meu lar. Então, a gente tem que descobrir pessoas que contribuam com a nossa nutrição para que a gente possa enfrentar o desgaste que haverá no momento de você estar estudando, se dedicando e cuidando e protegendo e harmonizando a sua família e principalmente cada filho. Acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande e ela é grande mesmo, porque a gente sabe que os primeiros anos de vida desse bebê é crucial para que ele não precisa tenha tanto desgaste, tanto fisicamente, inclusive, né? Então, se ele tiver um desenvolvimento do 0 ao 7 amoroso, ele é um sujeito que, com certeza, vai ter uma melhor condição de saúde. Então, é uma decisão difícil, é um sonho que pode ser realizado, requer você se conhecer e ter uma boa sustentação, construir ela, você é capaz de construir essa sustentação, e ter o holding necessário de pessoas. Não será necessariamente seu marido, não será necessariamente sua mãe, seu avô, pode ser todas essas pessoas, mas não necessariamente, mas alguém que nutra. E eu encontrei isso muito no corpo docente da universidade, encontrei isso. Eu tenho vários irmãos que puderam buscar, às vezes, minhas filhas, quando eu não conseguia, eu me atrasava, né? Esse staff que a gente vai construindo, mas depende muito de você. Né? Então, é possível, depende, e ajuda muito quando a gente olha para trás. Eu me arrependo do que eu não fiz, do que eu fiz eu não me arrependo, e todo mundo diz isso. Eu olho para trás, eu não sei responder totalmente como eu consegui, mas eu tinha muita certeza que eu conseguiria, muito determinada a conseguir um sonho que sempre fez parte da minha vida desde os meus 5 anos. Eu adaptei algumas situações, eu abri mão de algumas situações, eu abri mão de conforto para poder conquistar esse meu sonho. E é um exercício diário de cada um, né? Uma reflexão, mas estabelecer essa necessidade de pertencer, né? O que seja isso, não ficar culpando todo mundo, literalmente saber que pertence, sentir que pertence, né? E se colocar no lugar e também saber que pode estar ali
porque aquilo também te pertence. Então, dentro desse princípio de realidade, hoje que eu consigo nominar, que eu consigo, teoricamente, estar colocando em palavras, fica mais fácil de explicar. Né? Na época, era uma força de vontade e uma capacidade de se organizando diariamente. Não dá para organizar tudo para começar. A gente vai organizando no caminho. Assim como a gente faz a vida também, né? A gente acha que a gente organiza tudo, mas não. A gente vai se organizando no caminho e buscando bons lugares, né? Estar em bons lugares. Buscando manter a nossa saúde. Mas nem sempre a gente dá conta e a gente assume, né, os erros, assume os nossos cansaços, faz pausas quando necessário, para e retoma. Acho que isso é muito importante para o caminhar da vida e dos nossos projetos. Que lindo, Vé. E essa coisa de não dar conta, tá tudo bem. Tá Sim, tudo bem. Não precisa se cobrar tanto. Você que se identificou com a história da Ivete, olha o que que ela fez. Ela trouxe a rede de apoio para ajudar, ela entendeu o ritmo dela e ela não contou, mas eu vou contar esse spoiler para eles, Vé, que a Ivete saía da faculdade, às vezes passava num mercado grande 24 horas, era 1 da manhã, ela estava lá fazendo compra. Às vezes ela tinha prova e ela estava estudando, fazendo, sei lá, o estrogonofe das filhas. Então também tem aquela coisa, Vé, quando você quer, você consegue. então, e também aprender que às vezes a gente para, né? Quer dizer, a Sim. fisioterapia não foi minha primeira faculdade. Não sei se a Camila não sabe, né? Eu fiz administração. Eu casei sabendo que ia ser formada, que eu ia fazer faculdade. E, e aí, por uma escolha, meu marido, 11 anos mais velho que eu, gostaria de ter bebês. Eu parei, pensei, eu estava fazendo cursinho, eu parei, pensei e falei que era possível. Eu achei que era possível. Internamente, eu achei que era possível. E eu fiquei grávida logo em seguida, continuei fazendo cursinho, prestei o vestibular, aí entrei em administração, já tinha monitorado o que eu faria à noite, na faculdade, até então, porque eu ia ter bebê. E comecei a fazer esse processo. Tive a bebê, me organizei, percebi naquele momento que eu não, o meu lar não estava ajustado, tranquei matrícula, passei, fez vestibular, fiz 6 meses, tranquei matrícula, fiquei um período com o meu bebê, com a minha filha mais velha, estabilizou, eu voltei, fiquei grávida de novo, eu parei de novo, parei, fiquei com a minha bebê mais 6 meses, eu voltei, continuei, e fiquei grávida pela terceira vez. E na terceira vez eu não iria parar. Já estava minhas filhas maiores, a dinâmica da minha casa tinha encaixado, estava funcionando bem. E aí eu não ia parar. E tive minha filha, ela nasceu com hemangioma cavernoso na boca, ela precisou passar por cirurgia, e aí eu parei. E parei por 4 anos, para que a minha casa estivesse estável, minhas filhas estivessem bem, e assimilando e organizando, e eu decidi voltar. Voltar para fazer a carreira que eu sempre tinha sonhado, que era engenharia, por isso eu estava fazendo administração. E no dia que eu fiz 2 meses, 3 meses de cursinho antes de prestar o vestibular para engenharia, e eu vi um guia de estudante e lá estava escrito fisioterapia. Eu falei, eu não vou prestar só engenharia, porque se eu não entrar. E fiz a matrícula em 2 faculdades, a de engenharia e a de física.
e passei nas duas. E aí parei para pensar como eu iria fazer esse novo percurso da minha vida, com 3 filhas, marido, minha casa, trabalho. E comecei a fazer perguntas. Perguntas é um ótimo caminho. Eu faria isto, eu faria aquilo, eu daria conta disso e daquilo. E eu percebi que eu não daria conta de ir para um país ou viajar toda semana para um estado, como meu marido falecido fazia. Ficava uma semana, eu não daria conta de deixar uma filha doente. Eu não daria. E isso foi muito verdadeiro na minha vida. Muito verdadeiro. Eu sabia que eu não deixaria. E aí eu optei pela Físio, uma faculdade de período integral. Era uma faculdade nova, não era tão distante da minha casa, e eu prestei por isso. E eu ganhei o presente. Eu ganhei o maior presente da minha vida. Eu consegui juntar toda a minha paixão que eu tenho pelos cálculos, pelas dinâmicas de força, e pela mecânica do corpo humano. Eu fiquei encantada. Eu fiz o colégio de exatas. Eu fiquei encantada com a dinâmica do corpo humano. Encantada. Então, era uma criança encantada que tinha visto os bichos, tinha visto as cenouras e tudo, e eu fiquei encantada. Então, eu falo que eu sou encantada mesmo. E a Físio continuou e me nutriu mais e mais esse encantamento de lidar com a vida, lidar com o ser humano e me trazer essa potência de docentes naquela época. Uma faculdade nova, que veio dissidentes da USP e gente da PUC de Campinas, e que me apresentou a maravilha do corpo humano, né? Que é minha homenagem ao professor Sérgio Colognese, a Normiane de Oliveira, ao Celcinho, que faleceu no percurso da faculdade, a minhas professoras de neuro, a todos os docentes, pessoas de ponta, apaixonados por sua profissão, a professora Helena, de fito, estou lendo o material dela, de argila agora. Eu tive toda essa parte de tratamento com argila e eu estou reestudando o material da faculdade e está lá. É apaixonante. Então, para mim, assim, eu ganhei um presente. É uma profissão árdua, é uma profissão que exige, é uma profissão que não lida só com o corpo, a dor física, ela lida com a dor do ser humano. E a dor do ser humano é a dor que ele sente, não é a que eu deduzo que é. Então, eu me tornei humana através da profissão que eu exerço. E com grande amor que me fez desenvolver e poder olhar melhor até para minhas filhas. E olhar para o meu meio e me tornar mais humana. Então, eu ganhei esse presente. Fácil? Uma caminhada fácil, com tantas provas, conteúdo? Não. Sono? Pouco sono? Muito pouco sono. Continuo estudando todos os dias. Mas me achei. Né? Então, o sonho, ele é realizável, e você usa uma bela lanterna. A minha bela lanterna é Espírito Santo. A minha fé é essa. Então, bela lanterna para que você realmente se conheça. E ao se conhecer, você vai buscar as soluções mais adequadas para que você faça um belo percurso. Que linda história, Vé. Gratidão. E fica o convite para você seguir seu coração e seus sonhos, você que está assistindo. Gratidão, viu, Vé? E vamos agora conhecer finalmente a nossa flor.
baseada na história dessa belíssima mulher e nessa lição que ela deixou para todos nós. E vamos lá, ó. Nossa flor de hoje é o Unitatum. E o Unitatum é a flor do sistema que vai trabalhar a rejeição e o desamparo em todo lugar, com tudo e com todos. A rejeição que pode ser vista, que pode ser sentida, que pode ser falada, que pode acontecer em casa, na escola, um bullying, por exemplo, num relacionamento que você tem, que a sua mãe pode ter tido com você no momento em que ela sentiu que ela estava grávida, ou seu pai também nesse momento, ou a sua mãe, quando grávida de você, teve rejeição. Então, todo o lugar cabe Unitatum nesse sentido. Então, o Unitatum ele vem trazer para todos aqueles que foram rejeitados e abandonados na infância, um convite a olhar para a nossa criança interior ferida e que, de alguma forma, essa ferida acabou surgindo e até aparecendo mais quando nós crescemos. Aqui Neide fala que quando nós somos feridos na infância, a nossa personalidade feminina e masculina cresce doente. E isso vai acontecer na nossa vida de nós ou nos fecharmos para a relação para não sofrer de novo a rejeição, ou vivermos querendo agradar os outros com carências afetivas e entrando em vários tipos de relação que podem ser boas e construtivas, mas que também podem ser destrutivas aqui. Então, carrega o sentimento constante de que estão sendo traídos, ninguém gosta de mim, ninguém me vê. Faz uma limpeza mental e emocional do físico e para todos os que se sentem desamparados. Então, o Unitatum é a essência da integração, da autenticidade, do amor próprio e que vem ajudar você e todos aqueles que tomarem essa essência a se encontrarem em meio a tudo que viveram. Então, desde a pessoa extremamente carente que quer o tempo todo ser vista, que quer pertencer, que quer ser amada, que muitas vezes se deixa ser pisada em relações abusivas, até para aquela pessoa que, por ser ferida, fica com dificuldade de se relacionar. Olha aí a dualidade, fica presa, fica fechada, não consegue, porque foi tão sofrido que ela põe uma armadura para não se relacionar. E isso acontece muito e muito e muito. Então, essa é Unitatum. E vamos agora, finalmente, saber o que será que Unitatum ensinou para a Ivete. Então, conta para nós, Vé, o que o Unitatum te ensinou? Então, a Anitato me ensinou a estabilizar. Esse princípio de realidade é muito interessante, né? Porque eu tomei o Unitatum para estar apresentando para vocês. E eu estou uma semana muito estável. E uma das dinâmicas para você lidar com a rejeição na vida adulta, você teve rejeições, rejeições, e você se tornou um adulto, é esse princípio de realidade. O princípio de realidade, o que ele faz? Ele estabiliza a nossa necessidade de pertencer. Então, a gente realmente, né? Quem sofreu rejeição tem um registro marcado e dói tanto quanto a dor física, porque a gente tem a história da humanidade. Então, a rejeição, ela é impregnada, né? Ela é na nossa estrutura há milhões de anos, porque as pessoas eram expulsas, né? Elas eram deixadas e elas sobreviveram. E no que elas sobreviveram, elas foram dando dinâmicas para a nossa estrutura neural. E esse centro dessa estrutura de rejeição, na nossa estrutura cerebral, é muito perto da dor física. Então, a gente sente dor toda vez que a gente lembra que a gente foi rejeitado. E é muito fácil ser evocada
porque ela é bastante primitiva. Então, eu aprendi isso, porque eu queria falar com vocês sobre essa flor que vem limpar e vem trazer o amor, limpa tudo que não está, né? Todos os fragmentos que machucaram, tudo que chega lá no biofóton, né? Que é supretérico, mais levinho, mais da alma, vamos dizer assim, e traz o amor, o divino amor, a essência, aquilo que talvez a gente conheça tão pouco, do humano ainda. Então, o Nitatum, a gente conhece muito bem rejeição, né? A rejeição, ela traz um risco para violência, por isso que eu falei anteriormente das crianças e o cuidado com as crianças, né? E sentir-se rejeitado é um sentimento, né? Eu sinto. Às vezes a pessoa me rejeita, eu não estou nem aí, né? Nem sabe. Todo mundo olha e fala, nossa, fulano está rejeitando. Se eu não me sentir, se eu não vivenciar, eu não tenho essa estrutura emocional dentro. Todos nós temos. A hora que a gente identificar, trazer para a mente que a gente foi rejeitado, a gente vai estar sentindo essa dor, e ela é uma dor que ela renasce justamente por causa dessa dinâmica neural ser muito primitiva. Ela volta. E ao voltar, uma das coisas que eu achei muito interessante é a pessoa que está se sentindo rejeitada, não adianta você acalmá-la apresentando os fatos. Acho que a coisa mais interessante, além de ter tomado o Nitatum e estar bem estabilizada, num momento difícil da minha vida atualmente, é ter lido um artigo que nos mostra a maneira que podemos lidar com as pessoas que são rejeitadas. E a gente não deve apresentar os fatos. Não, porque ela era assim, a sua mãe era assim, fazia isso, mas olha como ela estava muito cansada. Não contribui. E tomar o cuidado para identificar crianças que estão se sentindo rejeitadas, porque elas são mais vulneráveis à violência do que as drogas podem produzir, do que outras situações que os adolescentes podem se perder. Então, se você sabe que uma criança foi rejeitada, se sentiu rejeitada, volta a contar as histórias, você busque ajuda, e uma das ajudas é esse floral unitatum, que lida tão bem com essa sutileza. Então, e quando a criança, por que a criança não tem resposta nova, o adolescente ou o adulto ou o idoso que chega ainda com uma grande rejeição? Primeiro, porque quando ele revive esse fato, a memória de curto prazo que ele está ouvindo, ele compromete a tomada de decisão. Então, ele está revivendo e ele não consegue tomar outra decisão. Então, ele ouve a mesma história e ele não consegue construir uma outra fala, né? E reviver a experiência diminui o QI. Então, você vai fazer uma prova, seu filho vai fazer uma prova, no dia da prova ele se sentiu rejeitado. Você fez uma atitude que você já o fez 1000 vezes. Você vai falar para ele que ele não estudou, que ele pode ter sentido uma rejeição nessa sua dinâmica. Além de tudo, ele ainda vai diminuir a capacidade de coeficiente de inteligência, que é um dos fatores que a gente pode estudar, a capacidade da inteligência humana. Hoje ele não é levado tão em consideração, mas tem experimentos que fazem que a rejeição diminui o QI quando você refaz o processo da rejeição, você relembra a rejeição, ou você vive uma outra rejeição. Como a Camila falou, rejeição pode ser intensa e pode ser uma ausência também, né?
E o que interessa é se você se sentiu rejeitado. Então, às vezes, as pessoas nem perceberam ao seu redor e você sentiu e gravou a cena. E essa cena vai aparecer. E aí você vai buscar o seu lado adulto, a sua realidade, e vai se dessensibilizar desse tanto ter que pertencer a tudo. Acho que o Unitato me trouxe esse presente. Além do meu bem-estar de hoje, e eu poder falar tão naturalmente para vocês sobre a minha história, foi mostrar esses pequenas, né, esse conhecimento que eu fui em respeito a todos vocês está procurando, apresentar a vocês. Então, o Unitato realmente, depois de todos esses anos, de todos os meus trabalhos, de todos os cuidados de muitos profissionais na minha vida, psicanalistas, médicos, homeopatas, florais, antroposofia, as notícias atuais, né, que estão na TV, foi fazer com que eu me sentisse, olha a diferença. A teoria toda que eu apresentei esse pouquinho para vocês, mas que li esses artigos, mas fez me sentir. O Unitato me deu a sensação de eu estar suficiente, de eu estar aqui agora, pertencer a esse momento, sem evocar as rejeições que eu vivi e querer ser vista. Então, eu hoje me sinto mais leve com o Unitato, que fez com que o amor chegasse, e algo que eu trabalho muitos anos, e foi o grande presente ter as minhas filhas, aprendi a amar melhor, ou talvez aprendi a amar com essa experiência, que todos vocês sabem, que dá muito trabalho, exige muito, é cansativo, é difícil, mas que o seu crescimento fará com que o crescimento das suas filhas também aconteça dentro da possibilidade de cada um. E o Unitato, pela doçura, o floral de São Germain, pela leveza, pela docilidade, por não assustar tanto o corpo, porque ele trabalha numa estrutura que está sendo estudada agora, né, os biofótons, e a gente sabe que ali tem alguns exames que realmente a gente, quando está doente, eles funcionam muito diferente. Quando a gente está alegre, o biofóton funciona diferente. E tem hora que a gente não consegue, doenças graves, a gente não emite biofóton. Há uma emissão do corpo humano de biofótons, e os estudos mostram que os florais trabalham nesse biofóton. Então, há uma comunicação, sim, de quem eu sou, com você que está me ouvindo, e tudo que está ao nosso redor, e tudo que nós vivenciamos e vivemos, buscará e terá que ser harmônico. Então, psiquicamente, a gente consegue isso, com todo o conhecimento que a ciência tem, é para que levar que nós nos harmonizemos e tenhamos, sim, a condição de conversar com todos, assim como os florais conversam com o nosso organismo biológico, e respeitando o tempo e a capacidade que temos de amar o próximo dentro do que o próximo é. Minha gratidão, falar de Unitato, né? Que me trouxe esse presente. E eu escolhi, falei, Camila, eu vou falar de Unitato, porque Unitato veio na minha cabeça. Não que eu sou apaixonada ou que eu tinha estudado profundamente Unitato, mas eu queria falar para vocês sobre o Unitato. E aí eu quis partilhar isso com vocês, a minha história, e a sutileza dos florais Saint-Germain, que eu tenho olhado e que a gente tem, Camila tem estudado muito, algumas pessoas têm estudado, assim como eu estudei as fáscias, e assim como a gente vai estudando presentes que a gente ganha, né? Meus professores há 34 anos já falavam de fáscias, e foi um presente que eu ganhei. Um dos meus professores falavam da foto Quilin russa, que já mostrava a áurea, quer dizer, pessoas que estão à frente do seu tempo,
favorecendo que a gente respeite mais e mais o ser humano e que a gente possa contribuir um pouquinho com o bem-estar dele, bio, psico, social e afeto. Muito obrigada. Gratidão, viu, Vé? Só tem uma coisa que Neide escreve que eu acredito que seria legal nós pontuarmos e você trazer a sua opinião. Ela coloca assim: ela coloca tudo que eu falei, que você falou, foi um transcender muito lindo, um transbordo dessa flor, mas ela coloca uma frase muito importante, lembrando que ela escreveu esse livro na década de 90 e nós estamos em 2022. Ela coloca aqui: para os que se submeteram à cirurgia plástica, que se mutilam para serem aceitos. Então, hoje a gente tem uma crescente busca de procedimentos estéticos que vão desde uma lipoaspiração até coisas na pele. E aqui ela traz o Unitatum para aquelas pessoas que fazem isso para serem aceitas ou para estarem conforme o que a mídia faz, ou para agradar o marido, a esposa, e não por si mesmas, porque ela não é contrária a procedimento estético, mas ela traz uma linha bem tênue em eu fazer porque eu preciso e muitas vezes é necessário, ou eu fazer para ser aceito e para fazer parte. O que que você acha? Você acha que nesse caso o Unitatum pode ajudar? Pode muito, porque a gente está falando dessa né, estabilizar a nossa necessidade de pertencer, que Freud estudava dentro do princípio da realidade. Então, quanto é importante a gente estar na realidade. A realidade ela não é dura. Ela é dura se a gente é muito dura. A realidade ela é, né? Então, meu nariz é grande, ele é. E faz parte de uma harmonia do universo, né? Porque você está numa festa, meu nariz grande, pequenininho, para cima, para baixo, ela faz parte. Você está bem, você não precisa de aplausos. Você se olha no espelho e fala: se meu nariz fosse um pouquinho mais assim, eu, na hora de me maquiar, não ia me preocupar em fazer o traço para lá ou para cá, então fazer o traço para lá e para cá vai demorar muito tempo, então eu vou arrumar meu nariz. Acabou. Simples assim. Eu não estou bem, porque emagreci demais, muita pele no abdômen, e eu quero tirar essa pele. Tudo bem. O que a gente vê é essa patologia, e aí já se torna uma patologia, né? Onde eu quero pertencer a algum lugar e eu nem sei qual lugar. Então, busque ajuda com profissionais, psicanalistas ou psicólogos, outros tipos de terapia, biodança, faça terapias, cuide de você. E depois, quando você conseguir nomear o porquê que você precisa pertencer, onde estão suas vulnerabilidades, que está na rejeição, que muito certamente está na rejeição, que dificulta muito a gente pertencer ao local sem precisar chamar atenção. Pertencer é estar, né? Então, eu estou aqui. Se me olhar, me olhou, se me cumprimentar, cumprimentou, é falta de educação. Na nossa sociedade está horrível, né? Porque as pessoas não estão se cumprimentando mais nos elevadores. Bom dia, boa tarde, né? Porque você se vê no outro também. Então, o pertencimento é um aprendizado de troca. A humanidade precisa disso. Nós somos humanos que precisamos do outro para poder também estar pertencendo àquele lugar. Então, é um treino constante. E aí, não, decidi, eu vou mexer no meu nariz, vou tirar a pele da minha barriga, é muito desconfortável. Não é desconfortável para você? Você está lá com a pele da barriga, então você não precisa mexer. Porque é uma cirurgia, são cirurgias. Cirurgias que vão modular a face de forma diferente, vai modular o tecido diferente. O músculo vai sofrer se você tiver que fazer uma intervenção com aquele músculo para sustentar mais para cima ou mais para baixo. Essa fixação que vai ser fixada num ponto X, se você vai fazer abdômen, vai mudar seu padrão respiratório, você vai ter que reabilitar. Toda vez que faz cirurgia plástica, vocês deveriam se reabilitar, ou seja, cuidar dos tecidos que foram mexidos, para que ele não perca as memórias, que ele aprenda novamente essas memórias. Quer dizer, é muita sutileza o corpo humano.
E aí, vou fazer, tenho todo esse conhecimento, quero fazer, fez uma, ótimo. Mas eu estou me sentindo a mesma coisa, não consigo me sentir bonita, não consigo ser valorizada. Vamos cuidar um pouco mais da mente? Vamos cuidar um pouco mais da psique, né? do que somos, não só do corpo, mas o que somos, como pensamos, como nos enfrentamos. Há necessidade desse suporte. E a gente precisa desse suporte muitas e muitas vezes durante a nossa vida. Ter alguém que nos ajude a pensar sobre aquelas angústias que nos afligem. Então, vocês estão vendo que alguns artistas estão contando que não enlouqueci porque tinham um suporte. Porque às vezes vivo no meio que não é salutar, mas é minha profissão, exige que eu me coloque daquela forma, né? Às vezes não é minha personalidade me colocar daquele jeito, e eu me coloco daquele jeito. Porque o ambiente pede, porque todo mundo precisa, e aquilo está sendo nocivo. E aí eu vou saber como lidar e como está as minhas rejeições. Então, quanto eu consigo pertencer àquele lugar sem ser da forma que o lugar exige. Como eu não vou me sentir rejeitada naquele lugar, pensando ser um adulto, e para o adulto deveria ser mais fácil, por todo o processo que ele teve na vida, né, nas reflexões e nas contribuições que ele teve, porque todas são contribuições. Tudo que a gente vive pode contribuir para a gente enfrentar o dia seguinte. Mas isso é trabalho que dói muito. Análise machuca, porque você vai se ver. Mas por que machuca? O analista, ele estudou profundamente, o psicólogo, os terapeutas, todos os terapeutas integrativos. Terapeuta integrativo é aquele que integra o conhecimento dele de formação acadêmica com outras ciências que ainda são ciências que estão no processo de ter instrumento para que sejam comprovadas. Eu trabalhava com face há 34 anos, não tinha ressonância, todo mundo dava risada, que a gente trabalhava com face, ria da nossa cara. E a gente aguenta. Então, assim, o meu pertencimento, na minha vida profissional, não tinha rejeição. Eu tive professores excepcionais, então não me incomodava as pessoas falarem que isso não existia, porque eu sabia, sentia, estudava, e foi provado que ela existe. E foi provado que ela é um tecido que percorre todo o corpo e ela interfere em muitas e muitas dinâmicas, em quase todas ou em todas. Ela está para ser o órgão maior que a pele. Então, não é? Então, se você se pertence, se você tem essa estabilidade da realidade, você tem o princípio da realidade, você sabe analisar o ambiente que você trabalha. Não é? E aí você, sabendo analisar, você sabe como ali você pode atuar. Não é aquilo que para você está sendo saudável, você vai mudar. Não é aquilo, não é um espaço ético para você, dentro da sua análise, já que ética é um princípio básico seu, né, uma construção interna sua, você vai sair. E vai sair sendo você, pertencendo. Ou vai ficar porque sabe avaliar os princípios de realidade, sabe as vulnerabilidades das pessoas que estão ao seu lado e vai aprendendo a lidar com cada uma com os recursos que você tem. Né? Então, a cirurgia plástica passa também para que a gente pare um pouquinho e a gente pergunte para nós: é necessário? Por que quero fazer? Estou dando alguma desculpa para fazer? Ou não? Sei o que estou fazendo. Acho que perguntar é uma das competências humanas. E buscar respostas na gente, na ciência, nos amigos, nos colegas,
nas equipes que dão suporte para nós, até que a gente chegue a uma conclusão. Então, não precisa ter pressa. A gente não precisa ter pressa. A gente só vai caminhando, observando e aprendendo. Aprendendo a aprender na área de educação, né? Porque às vezes a gente acha que a vida é aprender que nem a matemática ou aquela aula da professora de português. Eu já sei e está tudo bem. Aprendi essa lição. Não, eu já sei e eu posso sempre aprender mais. Ouvindo os outros, observando, usando os nossos sentidos, né? Provando aquilo que eu nunca gostei, é uma boa coisa. Lembrei agora, né? Come uma comida que você nunca gostou e come de pouquinho. E aí você vai chegar à conclusão se gosta ou não. É isso. Aí você vai comer uma comida que você não gosta e que faz muito bem por causa daquele órgão seu que está com problema, você vai comer, não vai comer? Vai comer. O ideal seria, né? Já que aquela comida faz bem para curar você, com aquele gosto horroroso, e aí você vai aprendendo que às vezes a gente não faz só o que gosta. E isso é princípio de realidade. É lidar com a realidade pertencendo aonde você está, mas de forma estabilizada, né? Ou seja, se eu quero que todo mundo me olhe, uma pessoa não me olha, eu desabo. Então, meu princípio de realidade tem que ser modulado. E para isso eu preciso de ajuda. Uau, é isso aí. Gratidão, Vé. Pensar muito, muito, muito sobre isso e que essas palavras façam com que cada um de nós pense e reflita. Vamos agora conhecer essa nossa querida essência de acordo com os raios. Segundo Neide Margonari, ela está conectada ao quarto e ao terceiro raio, trazendo o quarto raio branco, pureza, beleza e perfeição, e o terceiro raio rosa, amor divino e força magnética. Então, segundo Neide, essa flor traz a limpeza mental, emocional e física e é indicada para pessoas desamparadas, desconectadas com o grupo, trazendo clareza e beleza através desse lindo amor do raio rosa. Então, essa é a Unitatum e essa foi a nossa querida Ivete Gouveia dando uma aula e entregando parte do que ela aprendeu e do que ela sabe, e é muito gratificante ter ela aqui novamente. Se você gostou desse vídeo, você pode assistir o Livro de Fátima, que ela também trouxe, então corre lá para ver. E vou convidar a Vé para deixar a sua mensagem final para o pessoal que estiver assistindo o vídeo. Vé, com você. Nunca se assuste, né? É um nome estranho, Unitatum. Ela é uma flor assim parece uma costela. A flor dela é amarela e branca. Ela tem um monte de raiz. Se você olha a raiz dela subindo nas árvores, no Parque do Ibirapuera tem umas lindas. E ela espalha muito pelo chão, nunca tem muita praga por perto, então não se assustem. A hora que eu escolhi, falei, Unitatum? Ah, meu Deus do céu, é essa Unitatum. Falei para a Camila, Unitatum. Sem saber, assim, né? Eu nunca tinha tomado Unitatum. Me propus a experiência. E é isso que eu deixo para vocês. Um prazer enorme. Desculpem se me alonguei muito. E vou pedir desculpa, porque assim, eu sei o quanto a gente sabe, eu sei o tempo que seria ideal. E termino agradecendo, me desculpando, porque passei desse tempo ideal, mas foi tão produtivo. Então, a noção de realidade se faz presente. Eu falei com muita alegria, lembrando dos meus professores e agradecendo esse momento dessa experiência. Então, só tenho a agradecer a Camila, agradecer a você que está vendo e agradecer a todas as pessoas que cruzaram a minha vida, todos grandes professores. Nem todos me fizeram sorrir, mas cada dia eu entendo mais que a cada dia todos que cruzam seu caminho fazem parte do nosso aprendizado, que é ser mais humano. Muito obrigada. E como mais humana, eu passei um pouquinho do tempo que me foi designado. Muito obrigada.
Imagina, Vé, gratidão a minha. E se você gostou, deixa seu comentário, seu relato, busca um terapeuta floral para te ajudar. Sinta-se à vontade para deixar a sua colocação, olhando para dentro, sentindo o que faz ou não faz sentido para você. E não esqueça, o Unitátum é uma flor de amor, e o amor por si. Vamos praticar o Unitátum em cada um de nós. Então, meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo e até mais. Tchau.